Bom, não sei quando é que a galera vai ver isso aí, mas isso aqui é a primeira edição piloto do Corneta Alvirrubra, que era pensado inicialmente como um podcast, mas aí surgiu a ideia de ser por vídeo também, de amigos e amigas alvirrubras que fazem o que a gente sabe fazer de melhor, né? Que cornetar o Náutico, porque motivo não nos falta. E aí a ideia era que tivesse mais gente, mas é o piloto, é assim mesmo, vai na raça. Então hoje a gente tem aqui nossos valiosíssimos amigos Caio, Caio César, diretamente do país imperialista, mas que por outros motivos é necessária a ida dele nesse momento para lá. Então dê o seu alô aí, Caio, suas boas-vindas para a primeira corneta alvirrubra. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em qualquer lugar agora nos acompanhando. Sim, estou aqui, mas se tudo der certo, não estarei mais aqui depois. Né? Muito feliz de fazer parte desse projeto maravilhoso, onde a maior das intenções é cornetar, é não ter pena, é partir para cima de tudo que for safadeza, de tudo que tiver errado, e que, mesmo que não esteja nem tão errado assim, mas só para achar um motivo para que esteja errado, a gente vai fazer e vai continuar. A intenção daqui para frente é que tenhamos cada vez mais convidados, que não seja sempre mantida essa estrutura, pois aqui é um espaço de todos, para todos e com todos, e bola para frente. Massa. E aí o corneteiro Max do rolê inteiro, realmente eu nunca vi na minha vida um cara para cornetar tanto. E ele é o Marte desse programa. O nome dele é Caio Feitosa, mas eu não conheço mais. Se alguém chegar pra mim e disser assim, não, porque Caio Feitosa tá vindo aí, eu não sei quem é Caio Feitosa, eu sei quem é Caio Hater, porque é essa pessoa que ele é, né? Caio Hater, dê seu boa noite, bom dia, boa tarde aí para todos e todas que nos assistem e nos ouvem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. O Náutico é o seguinte, a vida de torcedor do Náutico, a gente tem que entender o seguinte, que a vida de torcedor do Náutico é ver a situação acontecer de forma ruim e você ficar na torcida para evitar que as coisas ruins aconteçam. Isso é ser torcedor do Náutico. É uma definição da torcida do Náutico. Você nunca vai ver, pô, esse jogo o Náutico vai atropelar, esse jogo o Náutico vai passar o carro, a gente vai ganhar esse título. Não. Viver o Náutico é viver nesse sofrimento de pô, ver as coisas acontecendo tudo errado e aí você dizer que as coisas estão erradas, mas na hora do jogo, claro, você vai torcer para que esse erro que você está prevendo não aconteça. E a felicidade do torcedor do Náutico é quando exatamente isso acontece. Você prevê o erro e esse erro não se concretiza em algo concreto em termos de resultado de jogo. E é isso que a gente está com corneta alvirrubra para fazer. Cornetar, apontar os erros, mas claro, enquanto torcedor, na hora do jogo, porra, a gente vai torcer para o clube. A gente vai torcer para que as coisas aconteçam. Essa é mais ou menos a ideia, mas durante o programa a gente vai falar do jogo do Salgueiro e acho que a galera que está acompanhando vai entender mais ou menos a dinâmica das coisas. Bom, para quem for assistir isso daqui a 20 anos, 10 anos, 30 anos, a gente está. Hoje é dia 19 de julho de 2020 e a gente está vendo a maior pandemia do século até então. O futebol acabou de voltar em Pernambuco, sem torcida, né? Depois de cento e poucos dias, acho que um pouco mais de 4 meses paralisado. O último jogo do Náutico em casa, antes da paralisação, antes da pandemia se alastrar e ficar do jeito que está, né? Foi Náutico e Fortaleza pela Copa do Nordeste, se não me engano. E aí, é isso. A gente está vendo esse contexto. Hoje teve Náutico Salgueiro, pelo retorno do Campeonato Pernambucano, na última rodada, né? Para se dar direcionamento ao que ia acontecer. E o jogo foi 2-1 para o Náutico. O Náutico abriu o placar com o Thiago, levou um empate e virou o jogo. Aumentou, né, o placar, deu a virada consistente com o Jorge Henrique. Sim, o idoso Jorge Henrique, que ainda faz seus feitos aqui em 2020. E aí eu vou abrir para Caio Feitosa
comentar rapidamente, assim, a gente vai ter mais espaço para falar sobre o pior do jogo, quem surpreendeu, que é um pedaço pequeno, porque aqui a gente fala 80% mal. Aí o que sobra a gente fala bem. Então, o espaço para falar mal vai ser muito maior do que o espaço para falar bem. Então, eu vou chamar Caio Feitosa para a gente falar sobre o apurado assim, do que foi o primeiro tempo de jogo, o que porra foi que deu de errado, várias coisas. Como foi esse retorno do Náutico, o que é que ele esperava, o que é que surpreendeu ele para mal, principalmente, e o que surpreendeu ele para bem também. Fala aí, Caio. Olha, veja só, em relação ao jogo em si, primeiro a gente já tem que começar criticando. Antes de falar do jogo em si, é porque é um pontuamento que precisa ser feito nesse tempo de pandemia, acho que em todos os programas, em todos os jogos. Que é o seguinte, o futebol nem deveria estar acontecendo. É uma coisa, só em ver um jogo daquele, sem torcida, num contexto de pandemia e tudo mais, é uma coisa assim, é porque o vício de ver o jogo do Náutico pra gente, ele é maior do que a consciência do mundo que a gente está vendo. Mas assim, é uma coisa que já está errada e eu acho que é bom ter esse pontuamento antes de a gente comentar o jogo em si. Mas entrando no jogo, eu acho que o Náutico tem alguma coisa que precisa investigar em relação à preparação física ou à dinâmica de treinamento. Porque é o seguinte, a gente tem 3 jogadores que estão fora das partidas por conta do coronavírus, e aí não vão entrar nesse debate, é claro, mas nós temos 8 zagueiros no plantel, e dos 8, 7 jogadores, temos 2 com coronavírus e 5 no departamento médico. Aí, a primeira opção de improviso, vamos dizer assim, que é Josa, também está machucado. E é uma dinâmica que já vinha acontecendo antes da própria pandemia. Então, é uma coisa que precisa ser investigada. Eu não estou dizendo que a culpa é de departamento médico, departamento físico, da comissão técnica. Eu não sei quem é o culpado, eu não sei quem é o responsável. Mas já começa a ser uma coisa a ser investigada por aí. A gente não pode chegar num jogo de grande importância, uma última rodada de competição, que por uma sorte nossa de que o Santa Cruz ganhou o jogo dele, o Sport é que se complicou e foi jogar o quadrangular da morte e não o Náutico, a gente não pode ficar à mercê desse tipo de situação, porque tem seis jogadores machucados no setor de defesa e o seu primeiro volante também está machucado, tudo isso no mesmo momento. Eu acho uma coisa que é muita coincidência para não ter alguma coisa errada para se olhar, ou na preparação física, ou no departamento médico, ou na questão do treinador. Porque a fragilidade do Náutico no jogo. Eita, será que Caio caiu? Caio caiu. Ele tava bravo, empolgado. Eu acho que a putice dele fez a internet dele dar uma... Mas sim, deixa... Enquanto ele volta aí... Emende. Caio, menos hater. César. Caio, menos hater. Bem, eu acho que o que o Caio tava falando era muito coerente com a questão que a gente tá vivendo agora com a coisa da pandemia toda e que é muito bizarro como os esportes, enquanto produtos, eles têm que continuar sendo transmitidos para atender a um propósito que vai além do que o futebol é para o povo. Porque se você tem um futebol sem o povo, pelo menos na minha opinião, você não tem muito sentido para a coisa. Vai se jogar para quem? Vai se jogar para a emissora? Vai se jogar por conta da questão dos direitos de transmissão? E jogadores estão correndo risco. Essa semana, um jogador do Náutico foi detectado com o novo Covid-19. E, inclusive, o que não isenta de acontecer posteriormente ao jogo de hoje, né? Onde jogadores tiveram contato, né, entre eles
e que provavelmente isso possa vir a acontecer. Acontecendo, pode vir a acontecer situações semelhantes ao que durante a semana foi ouvido, falado e lido sobre novos casos de coronavírus no mundo e novos casos de fechamento de comércio e de atividades, como aconteceu agora em Barcelona, aconteceu também aqui nos Estados Unidos, aqui no Oregon, para ser mais exato, no estado onde eu estou, deu uma baixada, mas aumentou. Quando houveram os dias mais quentes e a galera saiu, né, às ruas para celebrar, vamos dizer assim, esse soft open, essa abertura suave, piorou a coisa, descambou em algo até consideravelmente pior, porque não se sabe o que vai ser para o futuro, né? No caso do jogo de hoje, ficou bem evidente que a preparação física do Náutico tá capenga. O time, para mim, por exemplo, o destaque físico, de performance física e atlética do jogo é de um jogador que não estava no Náutico, estava no Flamengo, que era Thiago. O cara correu o jogo todo, terminou inteiraço o jogo, fez gol, né, iniciou e finalizou o jogo, não foi substituído, jogou em bom nível técnico, mais do que Eric, por exemplo, do lado. Né, eles estavam fazendo funções semelhantes em lados opostos do campo, em que Thiago demonstrou muito mais aptidão física do que Eric. E Eric está em ritmo de jogo desde que chegou no Náutico. Eric não foi reserva, por exemplo, em nenhum jogo do Náutico nessa temporada, até onde eu consigo lembrar. E Thiago, ele só fez uma aparição contra o Madureira pelo Flamengo no segundo tempo do Campeonato Carioca lá. Que vocês já viram o que aconteceu lá. Aquela medonhice. Mas, enfim, Thiago, que muita gente tinha o pensamento de que o cara não ia chegar, não ia fazer valer, não ia conseguir, estava jogando no sub-20 do Flamengo, chegou, demonstrou um nível técnico equiparável à equipe do Náutico, o que cabe muito mais crítica do que elogio, na minha opinião, porque se o cara está no sub-20 do Flamengo, né? Com todo respeito ao Flamengo, é claro que inclusive é o melhor time do Brasil, com certa folga, com certa disparidade, relativa ou não, né? A gente pode questionar essa disparidade e tal do Flamengo, principalmente no contexto aí da decisão do Carioca, em que não faltou muita coisa para o Fluminense copar os caras, vencer os caras, não. Faltou mais a questão, na minha opinião, a questão tática. O treinador do Fluminense, ele não foi ousado, não acreditou no time dele. Mas, enfim, voltando à parte do Náutico, um cara que está no sub-20 do Flamengo chega nesse time do Náutico e começa a se equivaler a nível técnico e tático com os jogadores que estão no elenco, eu posso muito simplesmente botar a culpa no treinador, né, como eu sempre boto, e no próprio elenco, que não conseguiu dar uma evolução técnica. Ele não foi mais ele foi um destaque da partida. Isso é preocupante, na minha opinião. E como o Caio falou, DM... Se separasse um PowerPoint pra gente, um PowerPoint, porra, não sei não, foda-se. Um bagulho aí, a imagem aí. A porra do negócio que vai compartilhar na tela é pra analisar como é que dá o poder pra esse jogo, dadas as devidas baixas, né? Como isso. Falasse, tanto por causas naturais, digamos assim, né? Porque eu acho que não cabe aqui uma avaliação moral sobre o jogador de futebol no Brasil faz uma quarentena, né? Que a gente, especialmente no Náutico, a gente vê muita galera se relegando isso, né? Jogador posta foto na praia, posta foto com os amigos. Mas, enfim, beleza. Vamos repassar isso para um outro momento. Mas aí, tipo, dadas essas baixas fora do Covid e as baixas que a gente teve por má preparação física, por, enfim, lesão que não foi bem controlada, faça aí sua análise de como o Dalpozo postou esse time para esse jogo. Seu microfone está no mudo. Sim, eu estava esperando para colocar justamente a tela aí onde a gente vai fazer nossas considerações aí. Bem, esse aí é o elenco, né, titular que entrou no jogo de hoje. Em tese, foi falado até na própria transmissão lá da galera da Premier, né, ancorada pelo Rodrigo Raposo, onde ele disse que o Náutico entrava no esquema de 4-1-4-1,
e que muito era inspirado na ideia do futebol moderno em equipes que estão demonstrando destaque no panorama atual do futebol, sendo estas Manchester City, do Guardiola. Ler também, vice a escalação, porque aí, sei lá, vai que alguém não tá assistindo, mas Não, vou ler. Onde que ele deixou um esquema meio que definido ali no 4-1-4-1, a lá Manchester City de Guardiola, Seleção Brasileira de Tite e Flamengo de... enfim, não do seu ex-treinador, né? Mas, enfim, o time começou com o Jefferson no gol, óbvio, acho que não tem nem o que discutir. Hereda na lateral direita, dupla de zaga ali, né? Teve Luanderson e Carlão, certo? Carlão, jovem da base, Big Carlos, né? Luanderson, mais conhecido por você, Alice, como eu, o outro eu. O William Simões na lateral esquerda, campeão da Série C. Rapidinho, pausa para um comentário aqui. Luanderson lembra muito Caio, velho, que tá falando agora, sério. Então, se vocês não conhecem Caio, imaginem Luanderson com 5 quilos a mais, é isso? É isso, 5 quilos a mais é bondade da sua parte, meu amigo. Principalmente quando eu cheguei, desde que eu cheguei aqui. Mas obrigado mesmo pelo seu carinho. Isso demonstra afetividade. Bem, na volância ali, naquela área, aquela área da intermediária, Haldney, isso mesmo que você ouviu, Haldney, 98 Haldney, Jonathan, aquele mesmo que deu tiro de misericórdia para deixar o Santa Cruz na Série C. No meio de campo, eu vou usar até o American accent, porque é incrível como o Dalpozo coloca Brian, né, no meio de campo. Depois, no fim, ali na região do ataque, Thiago, né, na ponta, vamos dizer assim, né, numa ponta direita, Eric na ponta esquerda e Chiesa cumprindo aquela função aí de centroavante, o que, na minha humilde opinião, quando o time demonstrou desenho tático no campo, disposto em campo, dentro da realidade do jogo, esse aí não foi um 4-1-4-1 porra nenhuma. Na verdade, foi um 4-4-3 com Haldney e Brian fazendo não sei o que no meio de campo. Considerações, Caio, por favor. Velho, começando pela escalação, pelo seguinte. Primeiro, antes de falar do jogo em si, eu gostaria de saber por que Carlão só estreou hoje. Porque é o seguinte, a gente está no mês 7, tudo bem que a gente passou 4 meses parado por toda a pandemia, mas nesses meses antes da pandemia a gente viu Lombardi, a gente viu Dumas, a gente viu Diego Silva, a gente viu vários zagueiros abaixo da crítica. E Carlão, não é que eu estou dizendo que Carlão fez uma partida espetacular. Eu não estou querendo dizer que Carlão é o novo Maldini, o novo Baresi, não, minha gente. Calma lá. Mas Carlão não comprometeu e nem fez coisas erradas, nem comprometeu erros que esses jogadores que eu citei cometeriam se estivessem em campo. Então, assim, como é que Carlão não foi a opção nesses 4 meses de temporada comum? Como é que Carlão só foi descoberto agora que não tinha ninguém? Já começa por aí. Aí, assim, passou Carlão. Eu falei na minha primeira fala da questão física e tal, e aí a questão de Luanderson ser zagueiro, eu nem vou querer me alongar muito, porque já é uma consequência de todas essas lesões que têm acontecido no setor de defesa do Náutico, apesar de dizer que Luanderson não é jogador. O esquema que Luanderson funciona é o esquema que Luanderson está fora do Náutico, porque é um jogador que é de defesa e faz isolamento social dentro do seu próprio campo, então não serve para absolutamente nada. Mas, assim, vamos avançando. Eu acho o seguinte, a questão do Brian. Brian foi um jogador completamente inócuo e que é completamente previsível que ele fosse inócuo dentro do time. Porque é o seguinte, o cara, ele é lateral. E ele é um lateral ruim. Ele, como lateral, é um jogador fraco. Um jogador, um reserva
que quebra o galho quando necessário. E no máximo faz isso. Aí você bota ele como a camisa 10 do Náutico. Aí você tem Júnior Carpina, tá fazendo o quê? O menino da base, que é a grande promessa da geração dele, ele não tem oportunidade no momento desse. Eu não estou nem julgando se ele é o grande craque, não. Mas você tem um meia da base pronto para jogar. Você vai improvisar um lateral reserva. Você tem um jogador... Eu não vou nem falar do Brits, porque ele entrou e realmente a primeira impressão dele não foi das melhores. Ele entrou... Realmente não teve um bom momento. Talvez ele não tenha realmente se adaptado para atuar na posição. Mas mesmo o Jorge Henrique, pronto. A gente tem 5 substituições para fazer por jogo. Será que não dava para Jorge Henrique ser o titular? E você, na hora que Jorge Henrique cansasse, botava o menino Juninho Carpina para terminar o jogo com 30 minutos para jogar? Pelo menos fazia mais sentido, porque eram jogadores da própria posição. Aí inventa Brian, que é um jogador que foi um a menos dentro de campo, sem nenhuma necessidade. Aí o que acontece? Ele diz que o esquema mudou. Na prática, não mudou absolutamente nada, porque é o mesmo esquema, os mesmos erros, os mesmos problemas. E assim, não é querendo tirar o mérito da vitória, mas como o propósito disso aqui é ser a corneta, o lado da crítica, a gente tem essa preocupação do meio campo. O Náutico continua sem meio, o Náutico continua jogando na base do chutão, o Náutico continua naqueles mesmos problemas. E ainda vejo mais um problema na questão do ataque, que é o seguinte: Thiago fez uma boa estreia. A gente vai fazer 30 segundos aqui de elogios. Thiago entrou bem. Fez uma boa estreia, fez um gol. Inclusive, eu acho que esse gol dele, a forma da finalização, tem a ver com os treinos que ele teve na época de Flamengo com o Jorge Jesus. Porque ele não era um grande finalizador no ano passado. Ele fez uma finalização bem legal. Agora, a posição de Eric, preso na ponta esquerda, tendo que voltar para marcar a lateral, é uma coisa que desde o início do ano incomoda. Ele não se adapta a esse esquema de jogo. E o treinador não faz nenhum esforço para fazê-lo encaixar no jogo do time do Náutico. E tempo para isso teve, né? E talento e que está sendo desperdiçado por conta do esquema de jogo que está sendo adotado. É isso. Para não ficar muito longa a minha fala, passo e encerro por aqui. Carlão que parou. Eu vim aqui para fazer comentários amenos, assim, majoritariamente. A gente tem 2 grandes haters aqui, então, para dar uma aliviada no ouvido de quem está ouvindo, na vista de quem está vendo, Carlão que entrou no primeiro tempo com uma chuteira azul que não tinha cadastro, e a chuteira ficava soltando o tempo todo. E aí, finalmente, no segundo tempo, no final do primeiro tempo, na verdade, já ele tinha trocado, né? Para a original, aquela que você coloca o cadastro lá e amarra e a chuteira não saiu mais. Ou seja, dica cultural. Não use chuteira sem cadastro, porque ela sai. É uma merda. Vá para a original. E aí, tipo, uma coisa que eu fico meio reflexiva assim, na fala de Caio Hater, de Caio Feitosa, é esse elogio a Carlão, né? Véi, a gente é muito carente. Se por um acaso você está em alguma ilha aí, não viu o jogo do Náutico, está ouvindo 10 anos depois, para você se localizar. Carlão não fez nada mais que o básico. Isso. E ele foi elogiado. A gente é tão carente na zaga que a gente elogiou um cara que não fez nada mais que o serviço dele. Tá, na verdade, eu nem elogiei ele. Eu só disse que ele é melhor do que Lombardi, Dumas e etc. Que não quer dizer nada. É o que a gente tem, ele fez uma boa estreia, mas Caio Feitosa queria falar com relação a isso. Fala aí, Caio, depois eu continuo. Não, eu só quis pontuar que quando eu falei bem de Carlão, é somente o seguinte, dizer que ele se portou melhor que Lombardi, Dumas, Diego e etc e tal, que isso não é muito parâmetro, não. Foi só isso que eu quis dizer. Sim, Caio César, agora eu queria falar também. Grande partida
Sim, Então, se a gente for olhar de novo aqui a escalação, a gente vai perceber que a máxima de que Carlão está ali para tapar buraco, ela não é verdadeira, uma vez que Rafael Dumas, ele estava no banco do jogo de hoje. E o Náutico contratou um zagueiro. O Rafael Dumas foi contratado para cumprir essa função e nem isso ele conseguiu fazer. Então, é como você disse, Alice, os elogios a Carlão devem ser considerados pela perspectiva, né, pela ótica, pelo prisma de que ele fez aquilo que o zagueiro deveria fazer, né? E fez sua parte, mas sem criar nenhum tipo de sensação histérica sobre isso, uma vez que o cara ele é formado na base do Náutico e ele está fazendo um dos seus primeiros jogos como profissional. E quando um jogador faz um dos seus primeiros jogos como profissional e ele é elogiado numa partida, repito, há muito mais a se criticar do que a se elogiar numa conjuntura total, né? Só para deixar bem claro, né, para quem não estiver assistindo, né, para quem não está acesso com a parte de vídeo, o banco de reservas do Náutico ele teve o goleiro Marcão, número 12, o Rafael Dumas, que eu acabei de citar, 34, Eric Daltro, que entrou até no segundo tempo, o Djavan, que também entrou no segundo tempo, né? Não é muito complicado, não dá para você falar de Djavan sem lembrar de uma música do Alagoano. Toda vez, inclusive, que eu me deparo com esse nome, primeira... Exatamente nele, o nome de Djavan jogador. Inclusive, é inspirado no artista, né, na figura pública. Né? Inclusive, a primeira frase que vem na minha cabeça é: quanto querer cabe em meu coração. Toda vez que eu escuto o nome de Djavan. Mas, enfim, seguindo, Júnior Brites, que entrou também no segundo tempo, paraguaio, fez uma jogada incrivelmente bizonha. Estava ali, coitado do Chiesa, esperando a bola só para receber. Aliás, Chiesa que ficou esperando a bola para ser recebido o jogo todo, né? Que foi elogiado horrores nos treinos por ter um grande passe, etc, né? Nada. Não apareceu, uma coisa, né? Que a gente, já que falou em Chiesa, Chiesa, tirando o jogo do decisão, ele fez o que até agora no Náutico? Só uma pergunta para a gente fazer depois que terminar a análise do jogo em si. Fica a reflexão, né, amigo? Bem, o meu hater de hoje, né? A gente tem que ter um cara que a gente reiteriza, que olha para aquele cara e fala, não, esse bicho não faz sentido. No caso de Caio hoje, foi Luanderson, completamente aceito, inclusive, a consideração. No meu caso hoje, Lucas Paraíba, não pelo jogo em si, mas pelo contexto, vou explicar melhor. Porque, para mim, Lucas Paraíba, ele é o seguinte, ele está fazendo um plano de carreira no Náutico. Ele não consegue ter 20 jogos no Náutico, mas ele consegue ter quase 2 anos de Náutico. Ele é praticamente um funcionário fantasma do Estado. Ele é quase isso para mim. Para mim, ele é quase... Inclusive, acho Será que ele é assessor de Bolsonaro? É muito provável, viu, amigo Caio? Porque, assim, eu não consigo acreditar que Lucas... Gente, tá vendo esse Lucas Paraíba número 20 na escalação do banco de reserva? Ele é campeão da Série C, sabia? Ele é campeão da Série C. Tanto quanto Hereda e Jefferson. Tanto quanto Camutanga, que salvou aquele gol lá do Paysandu. Jefferson, que pegou os pênaltis nas decisões. Lucas Paraíba é tão campeão quanto esses caras. Lide com isso, tá certo? Lide com isso. E a gente tem Júnior Carpina. Ou seja, a gente só vai dar a chance para um jogador como o caso de Carlão, porque é a última opção, sem ser a última opção, porque tem Rafael Dumas. E o Juninho Carpina mostrou ter potencial. E isso, pelo visto, é o suficiente para você ter uma chance num time no estadual, porra. Eu acho um absurdo. Lucas Paraíba entrou. E há quem diga que ele jogou muito bem, viu? Há quem diga que ele jogou muito bem. Não, na verdade, dos jogadores que entraram, dos suplentes que entraram, o melhor é o número 23, Jorge Henrique. Foi Jorge Henrique. Fez uma aparição equilibrada, jogou bem, participou da jogada do segundo gol, né? Foi o autor do segundo gol, aliás. Foi autor também de uma cena de carisma incrível no fim do jogo, na entrevista. Quem viu, viu. Foi também muito carismático com os jogadores do time adversário, uma personalidade que roubou a cena na partida de hoje e que também foi do céu ao inferno em segundos, porque fez um gol e fez um T, e para mim isso não faz o menor sentido. Vale também a corneta para Jorge Henrique. Vale também a corneta por esse gesto
altamente questionável. Jorge Henrique, estamos de olho em você. Você não vai fugir do sopro da nossa corneta. E Salatiel, né? Termina aqui meu comentário. Arlão, que é um jogador que as fofocas que chegam até nós, né? É que ele é meio Barca. Para quem tá ouvindo aí de outro país, de outro estado, Barca é o jogador que bebe demais e alopra demais e, enfim, não leva muito a sério o babado. Então, esse seria o motivo, teoricamente, da perseguição do Dalpozo com Carpina, porque ele é Barca. Mas, enfim, né? Acho que são cenas dos próximos capítulos. Tá, beleza. E do resultado do jogo em si e do que a gente esperava para o Náutico nessa volta. Caio Feitosa, tu acha que foi uma performance esperada? Foi bem pior do que tu imaginava? Foi até menos mal do que tu imaginava? Faz esse lance assim, mais o apurado do resultado em si, assim, não a análise do jogo, mas do resultado em si. Olha, eu acho que o Náutico ele fez uma atuação mais ou menos no que a gente pensava, porque foram tantos desfalques, manteve o treinador, manteve o elenco mal feito que tinha, então assim, até para o treinador ter boas opções, teve dificuldades por conta da má formação de elenco. Então, considerando tudo isso, eu não acho que foi muito diferente do esperado que a gente viu. Porque são 4 meses parados, 4 meses sem jogo, com tudo isso que a gente falou antes, a gente não pode esperar e cobrar um futebol muito bonito, um futebol muito vistoso. Conseguiu, era um futebol de resultado, que é a filosofia do treinador, e conseguiu este resultado, de certa forma, com certa solidez. O Salgueiro, eu acredito que, de certa forma, pelo próprio demérito do Salgueiro, não incomodou o Náutico, principalmente no segundo tempo. Mas, independente disso, o Náutico não tem culpa do Salgueiro ser um time que não atacou, de ter colocado alguns jogadores de reservas. Então, por conta disso, eu acredito que ficou mais ou menos no esperado. Agora, isso não é um elogio necessariamente. Eu acho que é o contexto de tempo muito parado, a sequência de desfalques, a dificuldade do time do Salgueiro de meio para frente, tudo isso aconteceu e o Náutico teve um jogo realmente que venceu, acabou até merecendo um placar, mesmo não jogando muito bem, mas para o contexto do jogo, eu acredito que foi mais ou menos o esperado. E tu, Caio César, corrobora? Sim, corroboro, sim. Assim, diante do que aconteceu hoje, como a definição, né, do que o Náutico apresentou hoje, a razoabilidade do Náutico mostrou que é melhor isso do que ser de Lagarde Dias, né? Porque a razoabilidade do Náutico deixou o Náutico classificado, né? E há de convir também que as implicaturas de motivação do Salgueiro não eram das maiores, né? As aspirações do Salgueiro dentro do contexto da tabela não é das maiores. O Salgueiro não deixou, inclusive, de ser o segundo colocado, correto? Me corrija se eu estiver errado. O Salgueiro continua. O Salgueiro terminou ainda na segunda colocação, mesmo com a derrota. Então, há de se considerar também esse fator. Santa Cruz, 25 pontos, Salgueiro, 16. Exatamente. Então, as aspirações do Salgueiro não eram das maiores, então, querendo ou não, você entra em campo menos estressado em relação ao resultado final da partida. O Náutico, ao contrário, né, tem sempre essa obrigação. Pô, é o time grande da história, né? E não é um time grande e bem colocado, né, na situação do campeonato. Vamos considerar. Então, tinha que ganhar. Então, por isso, fico com o rótulo de que hoje foi razoável. Razoável para muito razoável, vamos dizer assim. Às vezes a gente tem esse grau, né? Razoável para bom, razoável para ruim. Eu vou dizer assim, razoável para muito razoável, né? Que seria algo entre razoável e ruim, né? Porque não foi fácil ver o jogo, não. Em termos de jogo, assim, não foi fácil ver o jogo, não. Mas foi interessante ver como é que o time estava se comportando ali. Vi coisas assustadoras hoje,
eu citei até a vocês, né? Eu vi o Anderson fazer um desarme. Eu estou chocado. Eu estou vendo minhas milhas porque eu estou preocupado com a possível final do Náutico na Sul-Americana, caso o Anderson siga fazendo desarmes. Eu vou falar, é isso, né? Vamos jogar futebol de verdade. Foi preocupante, fiquei chocado com essa cena. Fiquei um tanto quanto satisfeito com a volta, né, da dupla Hereda e Thiago. Ousadia e alegria total. Série C foi destruição. Caramba, aquele Charles do Santa Cruz está buscando a bola até hoje. Estava doido atrás de cara na eliminação da Série C. Perturbaram muito a defesa, a faixa de defesa dos adversários. Gostei, mas assim, gostei com as ressalvas, né? Porque, pô, se Thiago chega hoje para reestrear e ainda assim eu tô falando dele de novo, pô, isso é mais preocupante do que massa, assim. Então, razoável, para muito razoável, e isso é o suficiente para não ter que ser o time da Abdias de Carvalho, que, vou te falar, que papelão, meu irmão. Não sei se a gente tá ouvindo isso daqui a alguns anos, ou enfim. Peraí, que eu tô leigo, eu só vi o jogo do Náutico. O Sport perdeu, foi? Não só perdeu, meu amigo Caio, como vai disputar o quadrangular do rebaixamento do campeonato pernambucano. Que fase, meus amigos e minhas amigas. Então, assim, o campeonato pernambucano acabou assim, ó, a rodada. A última rodada, né? Santa Cruz em primeiro lugar com 25 pontos, já entrou em campo classificado e jogou o rival para disputar o quadrangular do rebaixamento na Ilha do Retiro, como o Santa Cruz faz comumente, né? Acho que nos últimos 4 títulos do Santa Cruz, em cima do Sport, 3 foram na ilha, se não me engano. Então, não é uma coisa incomum para os rivais tricolores. Santa Cruz em primeiro lugar com 25 pontos, o Salgueiro em segundo com 16, então vejam a disparidade de quase 10 pontos. Retrô em terceiro com 15, sim, Retrô, aquele clube empresa, que talvez quando você estiver ouvindo isso aí já seja uma potência nacional, espero que não, vou torcer muito para que não, porque clube empresa, me desculpa a palavra, tem que se fuder. Em terceiro lugar, o Retrô com 15 pontos. Em quarto lugar, o Náutico também com 15 pontos. Eu tô vendo certo? Tô vendo certo. Eu vou colocar a tela aqui pra gente. Pronto, tô vendo aqui no site, mas bota. Em quinto lugar, o Central com 13, Afogados em sexto com 13 também. O Sport abrindo a zona de rebaixamento da Série A1 do Pernambucano, com 11 pontos. Em oitavo, Petrolina com 7, Decisão com 4 e Vitória das Tabocas com 2. Então, os resultados dos jogos: Sport Santa Cruz, na Ilha do Retiro, 2-1 para o Santa Cruz, 2 gols de Pipico. Afogados e Vitória, 1-0 no Vianão. Salgueiro e Náutico no Cornélio de Barros, 2-1 para o Náutico. Veracruz e Decisão. Não, mentira, desculpa. Central e Decisão em Veracruz, 5-0 para o Central, ou seja, chegou voando o Central aí, se não me engano, já é o adversário das quartas de final do Náutico. E Retrô em Petrolina, na Arena de Pernambuco, 5-0 para Petrolina. Então, essa foi a configuração do Campeonato Pernambucano, o quadrangular da morte ser disputado entre Sport, Petrolina, Decisão e Vitória, para ver quem vai cair para a Série A2 do Pernambucano em 2021. Seria muito engraçado se fosse o Sport, né? Eu não me lembro. A pontuação zero para essa fase aí final de quadrangular da morte ou os pontos vão seguir? Vai haver algum STJD da vida, alguma coisa para impedir o Sport de ser rebaixado? Eu acho que é mata-mata, Caio. Assim como é a disputa pelo troféu. Perdeu, perdeu. Tem ponto mais não. A configuração dos pontos ela só vai ser considerada para fins de classificação para a Copa do Nordeste, amigo Caio. No caso, o primeiro e o segundo colocado já estão, né, praticamente aí, e fica a par do terceiro, quarto, quinto e sexto trazer essa classificação, como você pode ver nesse azul mais clarinho, né? Que é quem vai pegar essa terceira vaga aí, vamos dizer assim. Então, e aí vai fazer o somatório geral. No Nordestão de 2021, vai disputar o mata-mata? Oi?
o Sport vai ter que disputar uma mata-mata do Pernambuco, da Copa do Nordeste de 2021? Não vai, porque hoje em dia a vaga é pelo ranking. Isso, Aí, Sport, como é o primeiro do ranking, ele já está garantido na Copa do Nordeste. Total. Bom, é isso. E aí eu vou fazer um quadro aqui que foi pensado com muito carinho para o nosso amigo Anarco, que, para quem não conhece, é Rodrigo Santana. Não, Rodrigo Santana, acho que Rodrigo Santana é Barriga, porra, é outro Rodrigo que eu esqueci o sobrenome. Mas a gente conhece ele carinhosamente como Anarco, que ele é um grande anarquista. E Anarco é um cara de pista. Para quem não sabe, mora numa ilha, que não é a Ilha do Maruim, Caio César. Tudo bem. Rodri é um cara que curte muito pista. Pista é o mão a mão de torcida organizada, né? É o pau que rola ali entre as torcidas organizadas. Então, Rodri é um grande entusiasta de pista. Então, a gente pensou em criar um quadro chamado Pista News. Mas aí Rodri não apareceu, deve ter dado PT já, que estava bebendo desde 10 horas da manhã. Mas, que é o certo. Sim. Eu vou fazer jus aqui ao meu amigo Anarco, que não está presente, mas eu vou dar as últimas atualizações da pista em Pernambuco, que não vai ter a mesma graça que Rodri falando, e aí quando vocês puderem ter Rodri falando, vai ser muito melhor. Mas já que ele não está aqui, acho importante falar. Bom, as novas de hoje na pista é que a jovem apoiou todo mundo. Teve trapo roubado da Inferno, teve trapo roubado da Fanalto, que não tinha nem nada a ver com o clássico, mas foi para a pista e roubou igual. Boate que a Fanalto Zona Sul e Zona Norte roubaram tudo que tinha direito. Levaram barrote, soco inglês, respeitando o distanciamento, para bater no inimigo não pode ser na mão nesses tempos de pandemia, porque aumenta o risco de contágio. Então tem que ser com taco de beisebol e soco inglês, que aí ajuda no distanciamento, né? Com responsabilidade sempre. Exato. Então, e de máscara, né? Os caras postaram uma foto no carro com as camisas atrás, de cabeça para baixo, mas todo mundo de máscara. Então, é o certo, né? Vamos bater, mas com consciência, que a pandemia está enrolando solto. A outra atualização que eu tenho é que parece que a polícia foi bater na sede da Inferno Coral, porque deu um BO aí com os caras. Ou seja, o público está proibido em Pernambuco, mas como a gente já imaginava, não era difícil chegar até esse raciocínio, a pessoa continua indo para a pista, a pessoa continua indo para a casa do amigo bebê, continua indo fazer festa. Então, assim, proibir torcida é uma medida válida, sim, mas é um pouco de maquiagem, porque as pessoas continuam se reunindo para assistir jogo, né? Seja no bar, seja na casa, continuam indo brigar. Então, essas são as atualizações da Pista News, essa rodada de clássico. E aí, espero que o próximo Corneta Alvirrubra já tenha a Rodri aqui, a Narco, para fazer essas atualizações para a gente. Sim, vejam só. Mas é o seguinte, deixa eu só pontuar em relação a esse assunto aí da pandemia e a questão de torcida. Que, meu amigo, não adianta você fechar o estádio e botar jogo, porque é do instinto do torcedor, é da ideia da galera, do torcedor e tal. As pessoas vão se reunir para ver o jogo. As pessoas vão se juntar para assistir as partidas. Então, caramba, se você não quer que forme aglomeração e tem jogo de futebol, vai acontecer aglomeração. Se não vai acontecer no estado, vai acontecer em outro lugar. Porque é o seguinte, o Sport foi eliminado agora. Eu não sei, eu não estou na rua, estou na minha casa. Mas eu tenho a convicção que o pessoal da Inferno, não sei se a Fanáutico não, que não estava envolvida em si no jogo, eles foram só para a pista fazer o corre deles e fizeram certo. Mas a Inferno que estava envolvida no jogo, sei lá se os caras não estão reunidos bebendo, todo mundo junto para comemorar que o Santa Cruz eliminou o Sport. E quando terminar o campeonato, quem for campeão, espero que seja o Náutico, é claro. Vai ser, não vai amigo, ter aglomeração na sede. Não vai ter aglomeração na sede. Então, assim, a gente tem que pensar essa volta no futebol
como uma coisa assim que pode ter problema em relação à questão do vírus, independente de ter público ou não ter público. E a falta de público é uma coisa que, sinceramente, me faz uma falta enorme. Porque não é. A gente vê o jogo hoje porque é o Náutico. A gente tem um vício, a gente tem o lado torcedor aqui para fazer a torcida pelo clube. Mas, pô, o clima, para quem acompanha estádio, para quem vai para campo, não está muito longe de ser um clima de estádio que a gente conheceu por toda a vida, independente de ter 2 mil, ou 15 mil, ou 50 mil. Você ter público no estádio é completamente diferente. Hoje na ilha botaram ainda uns caixinhas lá, paia, podre, não faz sentido, né? Mas o jogo Náutico e Salgueiro, para quem acompanhou e para quem não acompanhou, parecia um treino. Você ouvia o banco de reservas gritando qualquer coisa, assim, ei, professor, é falta, não sei o quê. Era zeradão. Gemidos e palavrões fizeram a atmosfera do jogo de hoje, no Cornélio de Barros. É isso. E para quem não está acostumado a assistir ou ouvir na rádio jogos no Cornélio de Barros, né, sempre tem um torcedor que leva uma cornetona. Que é foda aquela corneta. É a cara do Cornélio de Barros, né? Que é o fum, fum, fum. E fica o jogo todo aquele inferno. Mas, enfim, eu separei uma parte aqui, já no finalzinho dessa corneta alvirrubra, pra gente dar o troféu corneta. Então, aproveitando que a tela tá em Caio César, Caio, para quem vai o seu troféu corneta do jogo de hoje? Assim, seria até banal dizer sempre que o troféu corneta vale para Dalpozo, né? Daqui a pouco a gente vai acabar tendo um momento Dalpozo aqui, porque é muito complicado você prometer uma coisa, se inspirar em times que vivem uma realidade completamente diferente da do nosso clube, tentando utilizar de uma retórica, olha, vou falar até um pouquinho desonesta, com todo respeito ao treinador campeão da Série C, até atual campeão da Série C. Mas você não pode dizer que o seu time joga inspirado na seleção brasileira. Primeiro que a seleção brasileira é uma porcaria. Respeitem o Náutico, pelo amor de Deus. Ano passado, quem ganhou o título foi o Náutico, não foi a seleção brasileira. Então, estamos melhor. Ou inspirado no time do Jorge Jesus, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não vai colar comigo esse 4-1-4-1, que nenhum da volância joga e nenhum do que é o centroavante toca na bola. Não vai rolar. Desculpa aí, Dalpozo. Hoje a minha corneta vai para você, mais até do que Luanderson, porque Luanderson desarmou uma bola. Então, Luanderson, hoje você está perdoado. Agora, Brian, você não existe, você é um absurdo. Você é um absurdo. É isso. E aí, Caio, hater, feitosa para os não íntimos, qual é o seu troféu corneta hoje para quem? Olha, Dalpozo seria a minha corneta, Caio já tomou a minha corneta de mim. Então a gente vai ter que improvisar, né? Nessa corneta alvirrubra. E aí eu acho que a corneta minha vai ter que sobrar para seu Diógenes Braga, que montou esse elenco do Náutico. Ele diz que não precisava contratar zagueiros. E aí é o seguinte, você tem uma zaga completamente improvisada e Dumas está no banco. O que Dumas está fazendo no Náutico? Por que Dumas foi contratado e não foi contratado um zagueiro que fosse realmente útil? Ele disse que não precisava de zagueiros no meio da pandemia, mandou contratar jogadores do meio para frente, aí Giancarlo se machuca, na verdade, ele fica com Covid na prática. E aí a gente tem que improvisar Brian, tá entendendo? Porque Brites entra e realmente ele não entra bem. Eu não quero ser mal compreendido como uma pessoa que apoia gestões passadas no Náutico. Eu quero deixar isso muito claro. Eu sou radicalmente contra as gestões que passaram pelo Clube Náutico Caparibe. André Campos e sua trupe. É um pessoal que eu rejeito completamente. Votei nessa gestão 2 vezes agora. Diógenes,
Eu não posso passar pano para esse tipo de coisa, meu amigo. Eu não posso chegar e simplesmente dizer que é correto você ver Dumas ser banco de Luanderson improvisado de zagueiro e chegar e dizer que você está fazendo um grande trabalho enquanto montador de elenco. Não dá para eu fazer isso. Infelizmente, é pedir demais. Eu chegar e dizer, ver Brian de camisa 10 e ver Brites substituir ele e fazer pior, eu não posso chegar e elogiar uma coisa dessa. Ver Del Pozo, que é um treinador defensivo, com um elenco totalmente voltado para o ataque, também é uma incoerência dentro do departamento de futebol. Então é o seguinte, eu não vou fazer uma corneta rubra para nenhum jogador em específico nesse momento, porque Luanderson, eu sei que Luanderson é um jogador fraquíssimo, mas ele estava improvisado. Eu não vou criticar nenhum Brian por estar improvisado de camisa 10. Eu tenho que criticar quem montou esse elenco. Infelizmente, me dói. Eu dei meu voto 2 vezes a essa gestão. A Edno e a Diógenes. Mas, Diógenes, velho, essa montagem de elenco tem muita falha, eu não tenho como não criticar você. Então, minha corneta vai para tu. Palavras duríssimas do nosso querido, o homem do povo, o nosso Caio Reiter, não, para mim, o meu vereador, o homem que vai dar um jeito em Casa Amarela. Não sorria assim, você sabe da sua responsabilidade, do seu compromisso com o nosso povo súbdito. Enfim, agora aqui a gente vai desenrolar essa questão aí do fechamento, né? Alguma consideração, Caio, a respeito de jogadores que chamaram a sua atenção positivamente? Porque aqui é o seguinte, é 80% criticando e os 20%, muito questionáveis esses 20%, falando um pouquinho bem. Caio, algum destaque positivo para você na partida de hoje? Eu gostei de Thiago, ele voltou bem posicionado, fez um gol de quem sabe fazer gol, tá? Pelo posicionamento que ele pegou a bola, bateu de primeira, tá? Bateu muito bem na bola. Eu gostei muito da tabelinha dele com o Hereda. Hereda crescer jogando junto com o Thiago. Isso aí a gente precisa dizer. O Náutico realmente tem esses dois meninos que estão num bom momento, que já vinham bem desde o ano passado e que a volta de Thiago fez muito bem a eles. O menino Jefferson ele mal trabalhou, porque o único lance basicamente do Salgueiro foi o gol do Salgueiro. Né? Não tem nem muito o que comentar em relação a ele, nem positivo nem negativo. E resto assim, eu acho que o Náutico não tem nenhuma grande destaque individual, vamos dizer assim, para a gente falar. E essa é outra decepção, eu não falei acabei falando de Diógenes no bloco anterior, e nisso eu nem culpo ele, porque é um grande perigo da torcida, é um jogador de renome, é um jogador que, na passagem antiga pelo Náutico, fez muito pelo clube, mas que, vamos frisar, aproveitar o espaço para dizer, é um jogador que também não vem muito bem, né? Fez alguns golzinhos contra o Decisão lá no começo do ano e fora isso, não. Sinceramente, não agregou absolutamente nada. Ele precisa jogar um pouquinho de bola para fazer valer 120 mil de salário. Beleza, perfeitas considerações aí. Bem, no meu caso, vou ficar com Hereda. Olha essa cena, a lá Denilson em 2002, Denilson e os Turcos, né, em 2002. Vou apelar, né, vou apelar para essa coincidência imagética. Bem, mas no caso, Thiago, eu considero também, assim como o Caio, um grande destaque da partida, mas eu prefiro hoje escolher Hereda pelo fato de termos um lateral direito que está, desde o começo do ano, mantendo a regularidade com a questão do seu nível de futebol. Não é certo que em todas as partidas ele fez aparições excelentes, de grau de excelência elevado e tal. Não é o caso, não.
Mas hoje o Hereda mostrou que tá bem, a posição é dele, ele é o lateral direito do Náutico, ele tem características que o apontam como um jogador que deve permanecer na equipe, independentemente de qualquer coisa, independentemente de treinador, independentemente de alguma renovação que possa vir a ter no plantel durante a Série B. Para mim, Hereda é o lateral direito do Náutico, né? A não ser que nós tenhamos ali uma disputa entre Hereda e um outro lateral direito que possa fazer frente a essa posição dele, a essa condição de titular que ele tem. Mas, na minha opinião, não. O cara jogou bem, jogou firme, jogou seguro, faz uma dupla com o Thiago ali, apoiando o ataque muito bem. Né? O que me convence mais de uma vez que esse 4-1-4-1 é uma roubada, é uma furada, é uma bala. Né? É uma bala, porque você tem um lateral direito que avança junto, que apoia junto, que volta, né, também, e que cumpre um papel tático e técnico muito bem. Inclusive, tenho meus receios do quanto o Hereda possa durar no Náutico. Não porque é o melhor lateral que já existiu, mas eu, por exemplo, não trocaria a Hereda por nenhum outro lateral nesse campeonato pernambucano. Arrisco até dizer, na própria Copa do Nordeste. Ele é um jogador que está cumprindo o papel dele direitinho ali, está jogando bem, está legal. Estou gostando de ver o que ele está demonstrando em campo. E acho que ele pode ser ainda mais promissor do que está mostrando ser, e me preocupa, pois a própria posição de lateral direito no futebol brasileiro, ela é escassa. Ela é escassa e Hereda demonstra aí lampejos de qualidade técnica diferenciada para a posição dele. Pelo menos eu acho ele um jogador realmente com potencial para ser jogador para time de G12 e se brincar para nível europeu. Ele é um jogador realmente muito talentoso, que tem muitas virtudes, até defensivas, que não é comum no futebol brasileiro. Sabe cruzar, que também não é comum no futebol brasileiro. Então é uma joia do clube, muito boa. Eu só fiz o ponto de Thiago, claro, porque a gente tinha que botar um jogador. Mas eu reitero que o menino Hereda foi muito bem também na partida, e não só hoje, né? Não é de hoje, né? Não é de hoje que isso vem acontecendo. Bem, tivemos o Momento Pista, tivemos o nosso Troféu Corneta, tivemos a palavra pesada do nosso hater, do nosso vereador, tivemos um pouco ali daquilo que eu penso, que seja um pouco do meu ódio festivo, ou não, a respeito desse time do Náutico. Tivemos a mediação excelente de Alice. Esperamos que daqui para frente a gente possa contar com outros grandes camaradas alvirrubros que são do nosso conhecimento e outros novos que virão a abraçar esse projeto promissor, tanto quanto Hereda, que é a corneta alvirrubra, né? A corneta está sempre tocando. O nosso compromisso ele vai ser firmado em todo jogo do Náutico. Após o jogo do Náutico, a gente entra no ar para fazer as nossas considerações e em breve estará nas plataformas, né, de videocast, podcast, YouTube ou coisas do tipo, para que as pessoas possam desfrutar desse momento de ódio que a gente tanto ama ter, né? Porque o ódio e o amor são sentimentos análogos. A gente odeia porque a gente ama, né? Se não fosse por amor ao Náutico, não estaríamos aqui dispondo do nosso tempo para isso. Caio, gostaria que você dedicasse hoje a algum grande alvirrubro, alguma grande alvirrubra, a beiçada de hoje no nosso primeiro episódio. Rapaz, eu vou dar ali uma beiçada para o nosso amigo, o grande camarada Thiago, o popular Ressaca, que ele já está pelo fuso horário muito tarde, talvez ele já esteja até dormindo, mas alvirrubro, Náutico ganhou, eu tenho que dar uma beiçada em homenagem a ele, eu acho muito justo. Uma beiçada ao nosso amigo Thiago Ressaca. Eita! Pesado! Tendo isso, acho que ficamos aí na iminência da nossa amiga Alice dar as suas considerações finais. Caio, alguma palavra aí de merchandising? Temos um merchandising hoje, né, no nosso primeiro episódio. Por favor.
Primeiro episódio a gente sabe que não é, a gente não tem tanto patrocinador ainda para nos apoiar. A gente faz o nosso merchan completamente na raça. Eu faço propaganda desse livro, Clube Empresa, abordagens críticas globais das sociedades anônimas no futebol. Esse livro é uma visão da perspectiva de clubes e empresas no mundo. Ele usa vários exemplos de vários países, fala de Portugal, fala da Argentina, fala da Espanha, fala da questão do clube empresa em vários movimentos, faz um reclame histórico dessa questão, monta como é a discussão histórica do Brasil desse tema. É do nosso amigo Irlan Simões, que é um pesquisador do assunto, que reuniu vários textos em relação a isso, e 2 desses textos, meu amigo, eles são de Emanuel Leite Júnior. Quem é Emanuel Leite Júnior? É um grande alvirrubro pesquisador do tema. Um cara que tem um mestrado sobre as questões de cota de TV no futebol brasileiro e que tem seu doutorado voltado para essa questão do clube empresa, mas em especial sobre a questão dos cheques árabes e da China, que é o tema dos artigos que ele lida nesse livrinho aqui. Então, você que tiver interesse, pode ir no site da editora Corner, CORNER, vá na editora Corner no Google, você vai achar o site dela. Entrando no site, vai achar a compra desse livro aqui e ele vai chegar na sua casa com vários textos muito interessantes, muito legais, muito profundos sobre essa questão do clube empresa, sobre essa história de você vender seu clube, vender o Náutico para um dono, um cara ricaço. Você quer saber se isso vale a pena ou não? Lê esse livro e você vai ter uma discussão muito mais profunda do que 1 hora que eu posso ficar falando aqui para você. E que todos esses contextos eles sejam levados em consideração, né? E que não haja nenhuma romantização de um processo mercadológico de um clube de futebol, sendo este, né, Caio, uma associação, que é o caso de grande maioria dos clubes do Brasil. Muito cuidado, leia, antene-se, atualize-se, não utilize de opiniões vagas e levianas sobre o futuro do nosso futebol, que já está em risco há um bom tempo. Correto, meu vereador? Corretíssimo. Tendo isso, considerações finais da nossa querida Alice do Monte. Pô, velho, eu faltei aqui o troféu corneta, porque eu fui buscar um negócio aqui na portaria. Mas meu troféu corneta bem rápido, assim, vai pra Brian. Eu acho que a galera esgotou minhas possibilidades aí. Acho que Diógenes é uma corneta eterna e dá o poço também. Então, vão ser muito citados aqui. Se esse programa tiver mais futuro, espero que tenha. Amiga Alice, a gente, licença rapidinho, só para deixar um pouco atualizada, a gente também considerou um mínimo elogio dentro daqueles 20%, certo? De algum jogador que foi destaque para você hoje também. Thiago, né? Jogou o jogo todo, 90 minutos, em um nível bem bom. E confesso que não tinha refletido sobre esse lance de o jogador que veio de outro clube foi o que mais rendeu, né? Na partida. Mas, enfim, é isso. Acho que você já estava nas considerações finais, né? Vou deixar as minhas também aqui. A gente vive num Brasil, num mundo fodido, né? Por causa de uma coisa da natureza que é inevitável. Na verdade, é evitável. Mas que quando ela se dá, é inevitável, né? Que é uma pandemia. Mas eu acho que o Brasil vem se destacando no mundo. O Brasil acima de todos, de fato. Só perto dos Estados Unidos, por enquanto. Não sei se um dia vai ganhar. No sentido de má gestão da pandemia. Então, a gente vive num mundo fodido, num país fodido, com o futebol, que está com as amarras muito doidas, o SMP do Flamengo. Então, acho que a gente precisa estar bem atento em relação a essas discussões e não ficar na discussão basal, né? Não pegar ali o que está à superfície. Se aprofundar mesmo e estudar um pouquinho as coisas, porque não quer demais. E é isso. Espero que a Corrente Alvirrubra tenha uma longa vida. Então, mesmo nesse tipo de pandemia, é um alento para o nosso coração.
falar mal do Náutico. É o que a gente tá fazendo melhor. O Náutico não nos ajuda. Eu queria muito que um dia a corneta alvirrubra parasse, deixasse de existir, porque não tinha mais motivo para falar mal do Náutico. Mas isso nunca vai acontecer, né? Por mais que o time vá bem, sempre tem o que cornetar. E é isso. Um beijo a todos e todas. Espero que curta, espero uma piloto. Dê um feedback pra gente. E aí, quem sabe, isso aí não vira um projeto bem maior. Cheiro.